Debate da semana. Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana, hoje com os senadores António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Nesta saudável discussão semanal, vamos abordar essencialmente um tópico central, a situação política regional. Se ainda nos sobrar tempo, e certamente que irá sobrar na reta final do programa, vamos dar uma pincelada na proposta do Orçamento Regional para 2025. Mas, antes de avançarmos, como é habitual, pedia a cada um dos nossos convidados que nos apresentasse a frase da semana ou procurando aqui inovar o arranque do debate, um momento especial ou cena caricata que seja suscetível de comentário. E começamos por si, António Trindade. Ok, boa tarde. Eu começaria não por uma frase, mas por duas frases que têm, de certo modo, se interligam entre elas. Isto corresponde a dois títulos do vosso edição de quarta-feira. Uma delas é a do meu ilustre companheiro de debate, Miguel de Sousa, dizendo que é preciso governo com maioria, e outra do presidente da mesa da Associação da ACIV, da Alojamento Local, dizendo que a Madeira precisa implementar medidas de sustentabilidade e a longo prazo. Eu julgo que esta corresponde bem àquilo que no momento presente acontece com a dicotomia entre a política regional e o mundo real regional. Nós temos o mundo real a pedir que precisamos de implementar medidas de sustentabilidade a longo prazo e, evidentemente, e muito bem, aqui o Dr. Miguel de Sousa refere que a preocupação tem o seu wishful thinking de precisar de um governo com maioria. E isto tem sido, na realidade, o que é que tem acontecido ultimamente. Nós temos falado só sobre as quesílias político-partidárias, andamos esquecidos, efetivamente, do mundo real e nas diferentes áreas e aos diferentes níveis, eu julgo que há aqui um grande desfazamento entre o que se passa do mundo real madeirense e as discussões político-partidárias. Ricardo Vieira, que tirada é que nos traz esta semana? Olha, estamos numa época em que se está a comemorar os 100 anos de vida, ou do nascimento, mais corretamente, do Dr. Mário Soares, e há um jornalista, que é biógrafo, que veio dizer uma coisa que me ficou na retina, e que é a seguinte: o apoio do Dr. Mário Soares ao engenheiro José Sócrates, já na altura crítica do engenheiro José Sócrates, já quando era, digamos, suspeito dos crimes que há 10 anos o trazem nas primeiras páginas dos jornais, disse que esse apoio foi por uma questão de dinheiro. E eu desci um bocadinho a perguntar o que seria aquela questão de dinheiro, e depois apercebi-me que a questão de dinheiro era a seguinte: o Dr. Mário Soares tinha sido candidato presidencial e o senhor engenheiro José Sócrates, como presidente do Partido Socialista, pagou-lhe a campanha presidencial. E a questão do dinheiro era uma questão de gratificação, no fundo, que estava ali por detrás. Ele estava a dar um apoio ao José Sócrates porque o José Sócrates tinha-lhe pago a campanha. Coisa que não é muito inédita em Portugal, já houve situações complicadas. Freitas do Amaral, ficou a dever a campanha. Exatamente. Mas esta questão da questão do dinheiro fez-me refletir um bocadinho sobre toda esta semana. Primeiro, esta atualização que se está a pretender para os apoios aos grupos parlamentares na Madeira. Questão do dinheiro. Tal jackpot parlamentar. As contendas que neste momento estão a existir com a República em nível do Orçamento de Estado, as comparticipações dos subsistemas de saúde, a comparticipação aos sistemas aéreos de combate aos incêndios, a diferença entre 50 e 75 milhões das transferências para as regiões autónomas, questão do dinheiro. E não fosse só isto, ainda poderíamos acrescentar que, se calhar, muitas das questões que estão em cima da mesa na atual situação política regional, se calhar se traduzem em questão de dinheiro.
Portanto, numa simples frase, o Joaquim Vieira fez resumir a minha reflexão sobre esta semana. Miguel de Sousa, e que reflexão que nos traz? Bom, queria pegar num título do Dr. António Trindade, mas não tenho aqui nenhum diário que tenha isso. E, portanto, mas é que é por cá aqueles que escrevem e põem ele aí, e depois há os que ficam na conversa. O que é facto é que eu não acho que seja o turismo, o alojamento local, a sustentabilidade que vai resolver nada disto. Eu só acredito na empresa do Dr. António Trindade se eu achar que ela tem boa administração. Como eu só acho que uma região só tem hipótese se tiver uma boa governação. Tudo precisa de uma boa governação e é isso. Portanto, o que eu digo, enquanto nós não tivermos uma boa governação, nós não vamos conseguir dar o passo seguinte, que é depois tratar dessas questões todas que o Dr. António Trindade, e bem, traz aqui à colação. Ele diz que são temas sociais que os senadores devem trazer aqui à colação e concordo perfeitamente, mas acho que antes de tudo, portanto, precisa de ter um governo sustentável, estável e consolidado. Este com o doutor Ricardo Vera, que aqui o Ricardo fez lembrar e está muito bem apanhado, mas já agora, eu devo dizer que sobre isso do José Sócrates, eu ontem fiquei baralhado. Eu sou uma pessoa que me baralho rapidamente, mas eu ontem fiquei completamente baralhado. Eu sugiro que os que não tiveram a oportunidade de ouvir, que ouçam ou o outro Miguel Sousa, ou Miguel Sousa Tavares. Portanto, eu vou dizer isto, tenham paciência com a publicidade, na TV, perto das 9 da noite, ficam em dúvida sobre o caso José Sócrates. E o Dr. Miguel de Sousa Tavares não é propriamente uma pessoa sob suspeita, não é uma pessoa que eu acredito que esteja aqui, portanto, a trazer a aspirina para um caso tão famoso como e mediático como o do José Sócrates. Mas eu devo dizer que eu ontem fiquei, portanto, precisado de mais alguma coisa, que não sou eu, que eu não percebo de direito o suficiente, mas preciso de mais alguma coisa para ter noção disso. Agora que ele pagava tudo, parece que é verdade. Muito bem, fica encerrado este capítulo introdutório. Avancemos então para uma análise à atual situação política regional, que conheceu muitos desenvolvimentos desde a última vez que este painel esteve reunido. Ora, para resumir, o Chega apresentou uma moção de censura que teria de ser discutida no espaço de uma semana e que afinal foi adiada por um mês, sob forte contestação e acusações de ilegalidade. Miguel Albuquerque parece estar a ser encostado às cordas pelos próprios militantes do PSD Madeira, que querem convocar um congresso extraordinário para o afastar, e a oposição vai assistindo ao espetáculo com algumas incoerências. No caso do PS Madeira, aceitou adiar a discussão da moção de censura para depois de um orçamento que já prometeu votar contra. Enfim, isto no fundo parece que vamos a caminho de um terceiro ato eleitoral em menos de um ano e meio. Obviamente que vamos esmiuçar isto e muito mais, É uma previsão do diário. mas É começamos, só para se perceber, é uma previsão do diário. começamos por si, António Trindade. Pedi-lhe um comentário sobre esta situação, mas também perguntava muito diretamente, até porque tem uma costela socialista. Paulo Cafofo, enquanto líder do maior partido da oposição, um, tem mostrado que tem medo de ir a eleições. Vamos lá ver, eu julgo que nós andamos a atravessar um período, aliás, já foi referido anteriormente, um período de medos e de hipocrisia. Não há dúvida nenhuma. E isto cobre a grande maioria dos partidos, se não a totalidade. Não faz sentido nenhum que a cada semana nós andemos, cada um dos partidos venha aqui com declarações que
se contradizem em relação ao anterior. Quanto ao ter medo, a partir do momento que um partido assume, mal ou bem, que vai efetivamente votar uma moção de censura, vai votar favoravelmente uma moção de censura, tem que assumir as suas responsabilidades. E essas responsabilidades querão necessariamente dizer que, efetivamente, querem ir para eleições. Portanto, andar aqui a dizer e a se desdizer é algo que é, em primeiro lugar, hipócrita e, em segundo lugar, não dá qualquer contributo para uma tentativa de encontrar alguma solução possível em termos regionais. Portanto, o PS não deveria ter votado a favor do adiamento da Não, moção. a minha posição já a transmiti. Há coisas que são base. Qualquer entendimento, no momento presente, votar uma moção de um partido como o Chega, que é um partido fora do sistema, só porque efetivamente se vai deitar abaixo um governo, isto não faz sentido. Mas a partir do momento em que houve, por unanimidade, o Partido Socialista tomou a decisão de efetivamente votar a favor da moção de censura, então necessariamente tem que ir até o fim das suas responsabilidades. E é isto que, julgo, efetivamente vai acontecer, e é isto que, infelizmente, tal como referia no início, andamos a discutir os pequenos preconceitos político-partidários e os grandes temas regionais. Os partidos são incapazes de, neste momento, trazer, num período pré-eleitoral, onde muito provavelmente irão acontecer eleições, quão importante seria os partidos, quer em termos de poder, quer em termos de oposição, trazer mensagens, não só mensagens de poder, mensagens pragmáticas e, sobretudo, e aqui volto ao tema do documento de opinião do Dr. Miguel de Sousa, Com maioria. em que termos é que se podem encontrar uma maioria. E quanto a mim, essa só se poderá encontrar a partir de um programa, a partir de algo que possa identificar ou que possa aproximar os partidos e não propriamente esta guerra política partidária que só no momento esfrangalha os partidos e não tem qualquer contributo para qualquer entendimento possível de base regional. Ricardo Vieira, também gostava de saber a sua opinião. Eu aqui há 15 dias, não é? Quando temos cá, fiquei um pouco com a ideia de que aquela proposta do grupo parlamentar do PSD para alterar a ordem, ou seja, para pôr a moção de censura a ser votada depois do orçamento, que era uma manobra que prejudicava a estratégia política do Dr. Miguel Albuquerque, porque, no fundo, vinha-lhe dizer vamos tirar a grande razão para estar aqui a se lamentar por não ter um orçamento. Eu hoje acho que a questão é diferente. E é diferente porque até acho que isto foi tudo concertado também com o Partido Socialista. E eu vou tentar explicar porquê. O facto de se meter primeiro o orçamento vai pôr em cima dos partidos políticos na Assembleia a responsabilidade de aprovar ou não o orçamento. O Partido Socialista já disse que vai votar contra e naturalmente a JPP. Aqui o cerne da questão será o Chega. Se o Chega vota contra o orçamento, o Dr. Miguel Albuquerque pode ter um argumento que é o seguinte, que já teve, aliás, no passado. Eu não tenho condições para governar sem orçamento. E pede admissão e pede eleições. Não se sujeita à moção de censura, retira a liderança da oposição ao Chega e, de alguma forma, vem com uma legitimidade de quem foi chumbado no Parlamento o seu orçamento. E não o governo em si, não a sua pessoa em particular. Eu penso que esta é capaz de ser a estratégia que está por trás de toda esta alteração de calendário. Favorece também o Partido Socialista. Porquê? Primeiro porque o Partido Socialista, com isto, está a retirar gás ao Chega. Invalida, torna inútil a moção de censura apresentada. Segundo, porque pode vir a dizer que o governo não tem capacidade de diálogo dentro da Assembleia para poder apresentar um orçamento. Este governo não consegue viver com um Parlamento
pluripartidário sem maioria absoluta de um só partido. E isto é um tipo de linguagem que é cara ao Partido Socialista. E, portanto, julgo que estas vontades, se calhar, encontraram-se nesta esquina e, portanto, arranjaram esta solução que me parece ser a solução do que vai acontecer. Ou seja, na minha opinião, nós nem vamos chegar à moção de censura, mas o tempo dirá. Já agora, pegando nesse adiamento da moção de censura, ahm, na sua opinião, foi legal adiar Não. essa moção? Não faz qualquer sentido adiar a moção de censura. E porquê? Primeiro, porque quer a Constituição, quer o Estatuto Político Administrativo, põe a moção de censura como uma moção de confiança como um debate prioritário. Não faz sentido nenhum estar a calendarizar uma moção de censura depois do orçamento. Isto não faz sentido nenhum. Poderá fazer sentido, digamos, se houvesse alguma expectativa do orçamento ser aprovado. Mas nem é o caso. Então- Portanto, é exatamente o oposto. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Segundo, há aí uma outra razão que me parece ser evidente. Quer dizer, se adiam um mês, porque é que não adiaram um ano ou 2 anos? Se permite à Assembleia, à maioria da Assembleia, decidir um agendamento para as calendas, então não há moção de censura. Então não há prerrogativa nenhuma de um partido apresentar uma moção de censura. Deixa de fazer sentido Exatamente. a própria existência da moção de censura. Portanto, não me parece que... Agora, também lhe vou dizer, também não acho que o Tribunal vai resolver isto, porque isto são questões puramente políticas, não são atos, digamos, que tenham sido sindicados em tribunais. Antes de passarmos ao Dr. Miguel de Sousa, também não resisto em lhe perguntar se isto não deixa transparecer que José Manuel Rodrigues está a proteger de certa forma Miguel Albuquerque. É possível, não vou dizer que não. Quer dizer, também é preciso perceber que há um partido que é o maioritário que propõe o adiamento. O Amaral podia eventualmente rejeitar. Ou poderia nem colocar a votação. Nem concordo, isso talvez não, porque é um requerimento feito, tinha que ter, podia dizer que eu rejeitava o requerimento. Não requerimento, Mas- tem que ser sempre votado. Não sei se é votado. Mas o partido proponente também podia levá-lo ao plenário. Ia recorrer da decisão do presidente da plenário. E a questão voltar-se-ia a colocar. E repare, aqui o Partido Socialista teve um papel predominante. O Partido Socialista nisto teve um papel predominante. Sim, sim. E eu não quero crer que o grupo parlamentar do PSD tivesse apresentado aqui sem ter falado antes do Partido Socialista. Miguel de Sousa, esta semana já escreveu a sua habitual espaço de opinião aqui no diário, de certa forma já tornou pública aquela que é a sua posição, mas perguntava se está ou não na hora de Miguel Albuquerque se afastar. Miguel Albuquerque é o problema. Eu devo dizer que este foi dos. O António Trindade trouxe aquele aqui e eu fico contente, portanto, não é normal me trazer os mesmos. Eu pensava porque ele ia me dizer: pá, escreveste tanta coisa e nem disseste nada. Porque foi 10 vezes que eu tive mais dificuldade em escrever, porque o escrever não se apaga e era preciso dizer qualquer coisa. Acredito e tira-se facilmente uma ilhação. Exatamente. E, portanto, há coisas complicadas e aquele era um momento complicado, mas eu parece que comecei bem, pelo que eu já percebi. Não é só por aqui, mas por outras reações. Agora, o que eu acho que está aqui em causa eu concordo com tudo o que foi dito aqui antes, quer para o António, quer para o Ricardo, portanto, estamos entendidos sobre isso. Eu não tenho dúvidas. Aqui é uma coisa que se resulta daqui, é que a vontade que o Partido Socialista tem é que aconteça qualquer coisa que faça com que não haja censura. Eu acho que o Partido Socialista é quem menos quer a moção de censura para não ter que votar aquela moção e para não ter, principalmente pelo texto que ela contém. Eu não sei se alguém lhe fechou as orelhas por ter, para além da ideia estratégica da própria moção, referimos isso, para além de votar numa coisa que o enxilta, é assim um pouco forçado e não me parece que haja qualquer justificação que aceite uma atitude dessas, porque vai-se pagar isso caro. Isso tem, aliás, o Diário fez
um estudo de audiência ou uma pequena, uma pequena inquérito, e o Partido Socialista tem 9%. Menos do que o Portanto, JPP, tem sim. quase o dobro. Percebe-se que estas coisas, mesmo que aquilo não tenha qualquer valor científico, mas as sondagens não são muito mais do que isto. São feitas de uma maneira diferente, mas não são muito mais, portanto, do que isto. Ora, o que está aqui em causa é que eu acho que estamos mal, temos que encontrar um sentido para as coisas. Isto não funciona sem o orçamento. Eu não vejo que haja essa percepção de que sem orçamento não se pode viver. Se nós, sempre ir para eleições, tínhamos convocado eleições, portanto, fazíamos as eleições rapidamente. Eu lembro que na Irlanda o primeiro-ministro convocou eleições para 20 dias depois. Para 20 dias, agora dia 26, ou dia 28, ou o próximo sábado, ou o próximo domingo. Portanto, para 20 dias depois. Os prazos eleitorais em Portugal estão feitos desde a década de 70. Não tem nem a digitalização, tudo isso. Não havia nada. E não se produziu isso. Exatamente, e poderíamos perfeitamente viver com 2 ou 3 ou 4 meses em duodécimos, até dava para poupar um bocadinho em algumas coisas que não era má ideia. Eu devo dizer, quando o Ricardo era deputado da oposição, também sempre foi, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos corda. Quando era deputado da oposição e eu era secretário das Finanças, nós discutíamos. Não é para dizer o contrário. Nós discutíamos o orçamento em junho. Em junho. Portanto, vivíamos. E era quando mais gastávamos, quando mais nos endividávamos e mais apoios da União Europeia recebíamos e era preciso gastar. Mas só que aqueles amigos que eu tinha como colegas do governo, com um orçamento de um ano a gastar, então era o fim do mundo. Quer dizer, já nem sequer. Portanto, tínhamos 6 meses de contenção e depois tínhamos 6 meses para fazer o que era preciso. E o que é preciso fazer, dá perfeitamente tempo para fazer em 9 meses. Não se perde nada. Quando muito, alguma coisa pode atrasar 1 ou 2 meses, mas de resto não há. Portanto, isso é uma opção, esta coisa. Ganhou-se tempo, passou-se mais, vai-se passar mais algum debate, alguma discussão. Não sei, há partidos que não querem eleições ainda, que tenham vergonha de dizer, ou ninguém quer, provavelmente, e nós vamos vivendo com isto. Portanto, há coisas importantes, há muita coisa importante. Eu ainda hoje, para chegar aqui, fui o primeiro a chegar, mas porque vim de carro. E para chegar aqui, o trânsito, o caos. Ainda bem que eu tinha comprado castanhas na avenida e vinha a comer castanhas. E, portanto, fui deixando, mas estava preocupado, que até pensei, vou chegar tarde, depois isto acabou aqui por resolver. Portanto, esta cidade, estes dias, isto vai ser um caos absoluto. Portanto, nós temos muita coisa para tratar das nossas vidas, mas eu continuo a pensar, é uma opinião, paciência. Eu continuo a pensar que sem organizarmos a nossa casa, sem termos a nossa casa com chefe e com a família onde ia trabalhar, não é preciso ser todos, mas ter uma confortável maioria. A confortável maioria não é preciso ser tudo do PSD, nem todos os do PSD, nem tudo do PSD, porque há mais gente capaz nesta terra, há mais organizações, há mais partidos, há mais tudo. Agora, temos que nos entender, como dizia o António, sobre um programa, porque se isto não tiver programa, isto é um pouco uma ceganada. Mas é por isso. Para acreditar nas pessoas, tens que acreditar no programa que as pessoas te apresentam. E é quanto a mim. Que eles vão fazer. Deixa-me lá. Não, e sobretudo, pelo menos, saber o que é que eles pensam. Há um ponto prévio. E, aliás, eu tinha comentado isto aqui em resposta ao pedido sobre os temas a discutir. Há algo que passou muito desapercebido. Foi o cancelamento da cimeira entre o Governo da República e os governos. Era uma das questões. Convenhamos. Há algo que é particularmente importante. Nós temos
estamos fartos de discutir este tema aqui. A necessidade de encontrar a formatação do relacionamento e das responsabilidades. Eu acho que também Na verdade, aproveitaram todos para não fazer esse mérito. não, repare, havia aqui uma oportunidade única e que passou, o cancelamento passou quase desapercebido. Porquê? Porque toda esta evolução, toda esta efervescência foi efetivamente muito mais mediático, teve um impacto mais mediático. Mas eu começo a perguntar, e pegando um pouco naquilo que o Miguel de Sousa estava aqui a referir, eu pergunto, será que nós sabemos atualmente o que é que cada um dos partidos com propensão para o poder diz sobre as acessibilidades, as externas, as internas? Será que os partidos, será que nós sabemos, o cidadão sabe, o que é que estes partidos pensam do ordenamento territorial? Será que o cidadão sabe o que é que, em termos de compromisso de habitação social, diz efetivamente cada partido? Em termos de saúde, as opções de saúde, será que nós sabemos? Será que nós sabemos como reagir a estes surtos de imigração e que comportamento devemos efetivamente tomar? Bem, estas áreas nós não temos conhecimento nenhum, porque efetivamente os partidos estão muito mais interessados neste tipo de folclore, na definição de mais maioria, menos minoria. E era por isso que eu pegava no texto de opinião de Miguel Sousa, porque não fazendo isto, voltamos necessariamente a um limbo. E o limbo político partidário é a coisa mais perigosa. Porque eu começava a fazer aqui a aferir os resultados e o número de deputados. Sem qualquer programa, esta situação será efetivamente pior. E, sobretudo, para os partidos que tenham efetivamente propensão de poder. Porque senão vamos assistir, é um crescimento que não chega, é um eventual crescimento de um JPP, mas que me parece a mim que a grande área do centro de poder entre um PSD e o PS, esses realmente vão ser fortemente penalizados em próximas eleições. Nós também temos aqui um problema, além desta questão, digamos, de fundo, de programa, de perspectiva, que temos falado muitas vezes. Há uma questão também aqui de regime, que é preciso pensar um bocadinho, quer dizer, a Madeira, ao contrário do continente, tem um sistema parlamentar puro. Isto tudo só depende do Parlamento. E durante muitos anos isto foi fácil, porque havia uma maioria absoluta de um só partido, e, portanto, nestes casos em que há maioria absoluta de um só partido nos sistemas parlamentares, E não é era o governo que... E não era só a maioria absoluta. Então, é que agora querem fazer regressar os círculos eleitorais. Pronto, isso é outra guerra, mas não entra com esse tema, que senão não saímos daqui. Portanto, mas voltando à questão. Nisto nem tem discussão, é mesmo assim, ponto final. Voltando à questão inicial, portanto, que é muito difícil nos habituarmos a este sistema parlamentar. E o que eu estou a sentir é que também, se calhar, os próprios deputados ainda não se perceberam bem do que é um sistema parlamentar puro. Porque coloca as questões fundamentais no Parlamento. É aí que se tem que discutir. Mas o que é que tu querias? Um presidente, Ricardo, estás a sugerir? Não. Olha, por exemplo, há coisas que se podia fazer num sistema parlamentar puro, como, por exemplo, os ingleses têm, que são coisas curiosas, são estas. As moções de censura só entram se houver uma solução alternativa. A moção de censura só acontece com construtiva. Soluções deste género, por exemplo, no sistema parlamentar, é uma coisa que mete respeito, não é? Quer dizer, há soluções deste género que se pode começar a pensar numa revisão de regime que pode ajudar, de facto, a que a Madeira não entre nestas questões de 3 em 3 meses, não é? Porque, infelizmente, eu tenho a sensação que vamos a eleições e os resultados não vão ser muito distintos daqueles que temos. Se calhar vai haver um partido que tem mais. Baralhar. Baralho e sai tudo na mesma. E, portanto, vamos ter outra vez a mesma situação no Parlamento. E depois, olho para aqui. Para muitos era uma vitória. Olho, infelizmente, para o Parlamento e sinto que ainda não se aperceberam, de facto, da importância que é aquela estrutura parlamentar que lá está. Obriga a falar, obriga a conversar, obriga a discutir, se calhar obriga a ter assessores como deve ser, obriga a estudar as coisas como deve ser. Há um conjunto de coisas que não pode deixar de se aperceber. Quer dizer, eu sinto que nós estamos a vestir
como se vestia há 100 Eu anos acho que temos atrás, quando o mundo já é este. eu acho que temos uma dificuldade que temos que superar, que eu sinceramente não faço ideia como é, que é como é que se vai puxar as pessoas com talento para a política. Ora, isso é muito bom. Isso é um problema de base. E hoje isto não se consegue. Ainda por cima das pessoas que têm 30, 40 anos, que era quando eu tinha, e que todos queriam fazer política, faziam no governo, faziam no partido, faziam aqui, faziam acolá, toda a gente se envolvia na política. E hoje ninguém quer saber de nada disso. Toda a gente tem uma alternativa privada, fora da dependência da política, com mais sucesso e com mais Ou não querem capacidade de resposta. retribuir. E, principalmente, portanto, a política passou a ser para funcionários públicos, porque sempre é melhor ser chefe do que ser mandado. E, portanto, se toda a gente pudesse ser secretário, melhor. Mas, pelo menos, aqueles que são, estão numa melhor posição do que aquela que terão se estiverem apenas como quadros Pois, numa secretaria qualquer. eu volto aí às minhas velhas utopias, em termos das constituições racionais de maiorias. Não há dúvida nenhuma que, com esta estrutura, que é efetivamente desgastante e que vai desgastando o poder, vai desgastando as pessoas, se eu não tenho algo que me balizar, e a baliza, refere, os diferentes programas, diferentes opções partidárias, como é que querem atrair jovens quando não há nada de substancial, nada que suporte efetivamente uma opção política? Eu julgo que este vazio de opções, este vazio de pensamento, este vazio de proximidades, é que parece-me que tão importante neste momento era encontrar a racionalidade entre partidos que possam fazer aqui o levantamento de tudo aquilo que os pode aproximar e tudo aquilo que os afasta. É este momento. Não haverá muitos mais momentos. E às vezes é em ambientes de caos onde se consegue efetivamente construir mais alternativas, porque isto já desceu ao zero. Quer dizer, no momento presente, ou continuamos no ambiente dos preconceitos e das minorias e das pequeninas coisas, ou então deverá haver, e eu julgo que isto é um desafio, e era porque quando eu deixava aqui o meu texto, saber qual é o valor dos reis e dos valetes quando efetivamente se jogar ao cassino e se distribuir os baralhos. É este ponto que é muito importante. É neste momento onde há que questionar se efetivamente é cada um dos reis partidários que estão aqui efetivamente a valer mais. Porque no momento em que dentro dos próprios partidos possam aparecer o consubstanciar de programas, é isto que nos vai fazer definir, em termos de uma política partidária, o que é que nos afasta e o que é que nos aproxima. E já por várias vezes, na história da política regional, aconteceram situações que potenciavam este ambiente. Agora, não é com estes reis, não é com estes ambientes que vão lutar pelas suas pequenas maiorias dentro de um partido que vão efetivamente conseguir. Há um repensar, e para isso, embora o Miguel refira aqui muito, tem que ser o acreditado nas pessoas, mas tal como está o valor dos reis, se os reis e os valetes querem efetivamente se afirmar, têm que trazer razões para poder, não antes de votar, é aderir efetivamente a uma opção partidária. Porque nós continuamos a considerar que a vivência democrática assenta numa realidade partidária. E por isso não vale a pena andarmos aqui a construir utopias ainda maiores que outras realidades poderão consubstanciar uma vivência democrática não assente nos partidos. Muito bem. Uma das consequências desta moção de censura, e para fecharmos este capítulo Também que eu político, venho a falar do orçamento. é que provocou, e precisamente, o adiamento da Cimeira, como o António Trindade já falou, entre os governos regionais e o Governo da República, uma reunião que certamente iria ser muito profícua para os governos regionais, mas de certo modo o Orçamento do Estado já contemplou 19 propostas do PSD Madeira e para
irmos a caminho do orçamento regional, não vi nenhuma festa por nenhuma delas. tenho de perguntar e posso começar por si, Dr. Miguel. É um bom orçamento do Estado para a Madeira? Não conheço nenhuma, eu não conheço nenhuma situação que vá ser aprovada. Parece que há Foram um bolo, várias parece que questões vai discutidas haver, na especialidade. parece que vai haver um bolo adicional que vai compensar a 50 perda no milhões. fundo de coesão, mas que ainda está para, não se viu ainda em lado nenhum. Portanto, que ainda vai para compensar a perda de fundo de coesão, porque no fundo nós melhoramos a nossa capacidade económica e perdemos automaticamente nas transferências do Orçamento de Estado, o que é uma coisa. Mas de resto eu não vejo nada, sinceramente, tudo aquilo que eu acho que valia a pena. Portanto, não vejo aquela treta prolongar 2 anos as licenças Da Zona da Franca. Centro Internacional. Isso é ridículo, é patetice, completa patetice estar a falar nisso como que a gente a mendigar essa coisa. Agora, eu só gostava de dizer é que em relação a essa tal reunião cimeira, pronto, eu acho que fazer a cimeira era muito importante. E até eu, por exemplo, da minha parte, tinha falado com o Dr. Miguel Albuquerque, tínhamos trabalhado um bocadinho sobre o conteúdo dessa reunião. Mas a mim o que me parece é que ainda falta o trabalho de casa para que nós nos entendamos e depois talvez ainda consigamos uma aproximação com os Açores sobre o que discutir com a República. Vai Quais depois são os daqueles temas? semanas. Quais são as questões? E agora conheço, você pergunta-me 19 medidas do orçamento, sabe duas, sabe três, não conheço nenhuma. O subsídio de mobilidade, mas o subsídio de mobilidade, subsídio social de mobilidade. Sabemos o quê do subsídio de Pelo mobilidade? menos em julho temos promessas. Temos promessas. Exatamente isto que o Miguel está a referir. Não é só o arrolamento das medidas, mas como solucionar. Nós temos. Não lhe parece bem o pagamento em 24 horas, Sim. como foi. Esse Não tem nada a ver com o orçamento. Isso é um argumento. Isso é um argumento. Foi uma questão discutida na especialidade. Vou discutir, mas parece. Isso é uma coisa que tem que ser pelo orçamento. Isso é uma coisa de bom senso, Atenção, de, eu acho- de inteligência. Não seja 230 deputados à volta dessa coisa. Isso é uma asneira tão grande. O que existe agora, que ainda estar a discutir isso aqui como uma grande coisa que vão fazer, não vão fazer grande coisa, vão apenas fazer o que a inteligência comum o leva a fazer. Assumamos. Eu quando era miúdo, via um programa que penso que Há 4, 5 anos. alguns dos novos nomes se devem recordar, que era do sapo Cocas e da porca. E havia lá 2 fulanos dos velhotes que estavam de galeria e que comentavam o que ia acontecer no palco, sempre a dizer mal. E às vezes a gente tem um bocadinho esta tendência. É um bocadinho o senhor inteligente e o senhor Nós às constante, vezes o temos senhor feliz. um Sim, bocadinho esta feliz. tendência de marretas. Eram as marretas. E eu hoje não queria entrar nessa tendência dos marretas. O pessimismo também tem limites. Gosto. E eu acho que este orçamento do Estado tem 3 ou 4 coisas importantes. Né? A primeira, que eu acho que é a mais significativa, na minha opinião, é o reconhecimento pela República de que, em matéria de proteção civil, a sua responsabilidade da República. Isto é extremamente importante. Lançamento do concurso internacional para o ferry. Bom, ferry é uma segunda coisa também muito importante para a Madeira. A terceira questão, a meu ver, é bastante também importante, é que ali há, pelo menos, procedimentos definidos para algumas coisas que são antigas na Madeira. Aquela coisa dos subsistemas de saúde. Há uma comissão que vai ser constituída para analisar as faturas. São 60 milhões, naturalmente, isto não é de um momento para o outro que se paga. E eu compreendo que um governo que chega ali, de repente, não vai pagar 60 milhões. Tem que ver o que é. Eu acho que isto tem a sua lógica. Portanto, há aqui, pelo menos, uma questão que na política é muito importante, que é uma predisposição diferente. Isso eu acho bastante significativo. E se aqui tantas vezes tenho referido que é muito mau não haver qualquer diálogo, qualquer aproximação entre um e outro, cada um a falar para as suas gentes e de costas voltadas,
eu acho que este orçamento é um princípio contrário a isso. O E diário, esse aspecto eu tenho que levar. o diário escondeu bem essa do Ferri, que eu tenho a minha informação pelo diário e ainda não vi nada sobre isso. Mas, Mas acho que há essa questão. Cabo Submarino também assegurado entre a Madeira e o Porto Também, Santo. também. Já disse mais do que duas, doutor Miguel. Está vá. Isso não é orçamento. Não. Tem implicações financeiras, tem lógica. Bem, no orçamento. Tem além das finanças regionais ou Miguel, preocupação. Essa promessa de Isso é O orçamento de Estado altera 30 e tal diplomas legislativos. 30 e tal diplomas legislativos deste orçamento de Estado. Quer dizer, aproveita-se no orçamento e mete-se tudo. Não é? A lei de trabalho, a lei daquilo. Desculpem, vai tudo passar por lá. No orçamento estão ali algumas coisas que eu acho que são importantes, são bons princípios. E eu louvo os Mas vocês que me deem essa Claro. novidade do Ferri, que eu não conheço já agora. Será lançado um concurso internacional, público internacional, no próximo ano para, se algum interessado. Não, e a data Ferri. também é outra coisa engraçada. Há data. Deixa-me Há que data. o ferry será sempre um flop. Assumamos de uma vez por todas. Não é verdade. E não andamos, quer dizer, Não é verdade. a querer ganhar, a encher, Não é a verdade. encher para Deixa o mercado funcionar. encher para não. Não é verdade. É fundamental. Para, será um flop enquanto se tratar este ambiente de mobilidade marítima e nós termos que tratar, que se trata. Para, há outros fatores que são muito importantes. Olhar para o Porto, saber as regras de exploração do Porto é muito mais importante começar por aí do que andar a discutir o do ferry. O subsídio de mobilidade é um subsídio encapotado às companhias, ao transporte. Não é um subsídio que sirva prioritariamente o cidadão. Quer o cidadão Está falando do quer o cliente. Não, eu estou a falar agora do subsídio de mobilidade aérea. É um subsídio encapotado para efetivamente suprir ou cumprir com eventuais promessas em relação às companhias aéreas. Ou em relação à companhia aérea e depois as outras vêm por arrasto. Agora, outro ponto que se não discutia aqui, aliás, que já discutimos tanto aqui, que é a abordagem fiscal. Começando pela abordagem do IVA. O que é que efetivamente. O princípio da captação, este puro princípio da captação, é esquecer a evolução da realidade regional. E isto é qualquer coisa que é particularmente importante e que eu, inclusivamente, esperava seriamente que nesta cimeira esses temas foram tratados. E é por isso que eu trago o arrolamento das diferentes áreas que não são tratadas, que não são abordadas. O tema do IVA é natural. A evolução que o turismo teve em termos regionais, tendo em consideração que o turismo gera IVA pago cá dentro, gera naturalmente um outro posicionamento em termos regionais. Não nos podemos esquecer que o alojamento local, por exemplo, outra, os critérios de controle de cobrança tributária, como é que são feitos? Agora começamos a assistir a uma coisa, e quando estamos a falar em termos de base regional, o que é que se assiste? A Câmara Municipal está a assumir e está a tomar iniciativas que deveriam ser efetivamente iniciativas regionais. Não. Faz alguns. A Câmara Municipal está a fazê-lo porque a lei mudou. Não, porque é evidente. Os Não, câmaras tinham-se de mas vai. pronunciar. Por isso, a minha defesa da urgência do repensar um POTRAM e dos planos setoriais que se integram no POTRAM. Porque é a única forma de conseguirmos encontrar um entendimento deste enquadramento legal António, entre não o é governo só, e não é só que antigamente esta divisão estava relativamente fácil de fazer, não era? As câmaras preocupavam-se com o território e os governos preocupavam-se com as atividades económicas. O alojamento local baralha um bocadinho isto. O alojamento local é uma atividade económica, mas que tem uma vertente territorial. E então aqui é que começou a surgir a ideia de que têm que ser as câmaras a licenciar os alojamentos locais e os governos a sair disto. Isto tem uma certa lógica, mas tem repercussões complicadas. E a primeira repercussão complicada que vai aqui criar, e o tempo dirá se não teremos ido, é uma certa, eu diria que vai haver assim uma certa competição entre municípios em relação ao alojamento local. E nós veremos o que é que isto vai dar em termos regionais.
Veremos o que é que isto vai dar em termos Muito bem. E entretanto, o que é que se Antigamente isso assistiu? não era possível, que era tudo o que Entretanto, ia-se ler. o que é que se assistiu? Ricardo, o que é que se assistia? Foi à existência, muito calma, muito ordeiramente, sem ninguém dar por isso. Atualmente, a Madeira tem muito mais camas em alojamento local do que na hotelaria. Pai, isto é algo que temos que ter em consideração. Que existam. Agora, geridas de base municipal, sem um plano de ordenamento. E por isso refiro, a única forma de encontrar um mínimo consenso numa base regional é a existência de um plano de ordenamento. E esse sim poderá determinar, digamos, não só um ambiente de competências, que essas estão reguladas, estão referidas por lei, mas as capacidades é que não estão. Digamos, essas podem ser referidas em termos de plano de ordenamento. É um tema que Não é só em termos de ordenamento turístico, não é só em termos de alojamento local. Cuidado, António, porque às vezes essas limitações em termos de capacidade gera mercados alternativos, ou mercados não, a paralelos. corrupção e o diabo, mas acaba. Mas O Miguel acabou de referir a dificuldade que teve no trânsito para chegar cá. Este é um tema que atualmente ultrapassa a base municipal, porque nós sabemos como é que está efetivamente distribuído, nomeadamente o mercado automóvel nesta Não, mas região, porque- ou a utilização. o que tem é que a Câmara não tem as competências que devia ter. A Horários do Funchal devia de ser municipal. Pois. A Horários do Funchal só não é municipal porque quando a sua criação em 86, o Presidente da Câmara nem quis. Porque é o maior instrumento de urbanismo que o Funchal podia ter. E não se pode ter o Governo a mandar no Horário do Funchal, a Câmara a mandar nos táxis, a Câmara a mandar nos carros particulares, mas depois também o Governo manda em algumas artérias, Não é só tipo vias depois- rápidas, e há uma baralhada que não E se depois tu consegue. não tens- Já vai o orçamentário também. Mas isto Mas só vamos para- voltar, vamos voltar lá. Não, é que este tema é interessantíssimo. É um tema fundamental para a Madeira, porque é uma ilha culturalmente pequena, densamente Fantástico. populacional, Fantástico. muito receptiva a pessoas para cá. O ordenamento territorial, como aqui se tem vindo a dizer, é um fator importantíssimo para o futuro da Madeira. E não é só a questão dos transportes. Não é só. Pois não. Pois Eu acho não. que as câmaras não têm tido, não têm. Eu vou dizer uma coisa um bocado controversa, mas eu acho que é preciso mão de ferro no ordenamento do território. É preciso mão de ferro. E isso não é fácil. Mas- Não é fácil. É democracia. Você admite ter 11 É metros de ferro. democracia. Não, O grande problema aqui é A este. questão não é só essa. Quem é? A questão não é Que efetivamente vai a questão não é regular. só a mão de ferro com aquilo que fiz, são duas coisas. É definir regras e compensar quem for prejudicado. Isto é que é o pior E o que problema. são as regras? Isto é que é o pior problema. Que eu, quando defino esta zona não pode ter habitação coletiva, não pode ter alojamento local, eu tenho que pensar que aqueles proprietários dali, aqueles cidadãos, não são cidadãos de segunda em relação aos outros que vão ter essas O áreas. teleférico foi um exemplo disso. Isto tem que haver aqui, quando se pensa nesta mão de ferro, tem que se pensar também na equidade, naquilo que é o interesse geral. E não propriamente, porque um senhor arquiteto, que até gosta muito de coisas e que é muito imaginativo, traçou ali uma linha verde, isto aqui agora é só para a gente passear. Esquecendo que há pessoas que estão lá, dependem daqueles terrenos. É preciso pensar um bocado também nisto, nesta matéria. Exatamente por isso tem que haver uma visão regional e não 11 visões municipais. O grande problema em termos de ordenamento de território, em termos de definição de estratégias novas para uma região. Mas a lei é cada vez mais descentralizada. Não necessariamente. Não, Tu é- deves ter, tu deves ter um instrumento, tu deves ter um instrumento de agregação. E este instrumento de agregação só pode passar naturalmente por uma visão mais regionalista e onde o plano, digamos, vai ditar as regras das competências entre uma região e os municípios. Convenhamos. O que é que nós estamos a falar da necessidade de formatar relações entre a República e as regiões autónomas? É muito isto. É definir regras de jogo. E é isto que não está efetivamente a acontecer em base regional. E convenhamos, estes temas me parecem ser fundamentais e que sejam necessariamente um motivo de debate entre as opções partidárias. O cidadão
na realidade, quer saber o que é que efetivamente espera em termos de habitação, o que é que espera em termos de saúde, o que é que espera em termos de comunicação. Ele percebe-se que há trânsito a mais. Nós vamos E vai deixar hoje acontecer. o António tomar conta do tempo, porque ele andou a fazer este programa via online durante os últimos, e aquilo eu percebo que é mais difícil de expressar a opinião, assim agora, pronto, tem direito a este Mas alargamento. quase de forma telegráfica e permitam-me recuperar o tema que falávamos anteriormente, sobre o orçamento, neste caso o orçamento regional que já foi entregue hoje na Assembleia e que vai para discussão entre os dias 9 e 12 de dezembro. No fundo, são 2.611 milhões de euros, um dos valores mais elevados de sempre. Na prática, o governo volta a reduzir os impostos na região, com particular incidência ao nível do IRS, valoriza a administração pública regional, reforça os apoios sociais na saúde e educação, investimento na habitação e forte prioridade à aplicação das verbas do PRR e do Madeira 2030. Quando caminhamos a passos largos para o final deste programa, apelava à vossa capacidade de síntese Começando para no moderador. para responder à questão que me parece primordial, primeiro que tudo, será ou não viabilizado e se é uma boa proposta de orçamento? Começamos por si, António Trindade. Pá, este ambiente de proposta, eu diria sempre como cidadão, como sujeito passivo destas ações, diria, sim senhor, são muito bem-vindas. Agora, o que não tenha conhecimento, e tem que voltar atrás. Uma das medidas mais importantes é voltar à carga da reunião, do encontro do Governo da República e dos Governos Regionais. Porque nós não sabemos qual a fiabilidade destas próprias propostas de orçamento. Onde é que elas têm cabimento? Não é? E há aqui os ditos wishful thinking, também em termos orçamentais, que geram necessariamente depois os ambientes de frustração, se não são suficientemente sustentadas por algo que é particularmente importante, neste caso, que é a solidariedade nacional. Eu acho que nós mostramos hoje que vivemos no Dubai ou no Abu Dhabi ou num país dessa natureza. E vou-lhe dar os 3 exemplos. Um feriado novo, mais um feriado. Quem é que paga o feriado? Alguém vai ter que pagar o feriado. Eu não me importo de ter eu já estou na reforma, não preciso do feriado. Mas vai ser menos um dia de trabalho e mais um dia para aqueles que têm que trabalhar no feriado com encargos adicionais. O jackpot, mais um jackpot. A gente está aqui nesta legislatura, estamos aqui nesta dificuldade e vamos aumentar o dinheiro para os partidos. Mas eles perderam todos a noção da realidade. Isto é tudo um absurdo. E depois concordam todos. Ainda por cima é que parece que concordam todos. Isto tem que ter um mínimo de bom senso. A terceira, que isto ainda é pior do que as outras todas, que são orçamento prevê devolver 152 milhões aos madeirenses. Eu gostava que o Diário de Notícias me dissesse onde é que o governo tem estes 152 milhões que vai devolver. Diga-me, o Diário que escreve isto, que me diga onde é que estão os 152 milhões que me vai devolver. É que o Robin dos Bosques roubava os ricos e dava, portanto, aos pobres. Portanto, tirava de um lado e dava do outro. Aqui, quer saber, onde é que vão tirar isto? Onde é que vão? É porque isto não existe. Não é Isto é fraude, isto é falso. Isto não existe. Não existe 152 milhões para devolver a ninguém. E muito menos para vir na primeira página do Diário de Notícias. Portanto, e depois, há uma coisa que como tive na origem disso, eu não aceito que exista, que é os 30% a menos no IRS é por causa da insularidade. Não é por causa de ninguém ser rico, ou de ninguém ser pobre, ou ser remediado, ou ter mais dificuldades, ou ter menos dificuldades. É pela insularidade.
E, portanto, é 30% para todos, ou 20% para todos, ou 15% para todos, ou o que seja, para todos. Porquê que o Governo Regional não atua com essa razão de que o IRS deve ser reduzido por causa da benesse insular, não é igual para todos, mas não, é só para uns. Portanto, deixem-se de fazer orçamentos. Foram adiar a censura para fazer este orçamento, dispensavam-se disso. Eu vou fugir um bocadinho a esta coisa, entrando numa questão muito particular, mas que me parece ser engraçado. A alteração dos valores para os grupos parlamentares que não para os partidos, que está a ser unanimemente, está a ser considerada pelos parlamentos, pode ser a grande razão para que o orçamento passe. Segunda questão. É também uma questão importante. E porquê? Eu não me esqueci do que são as suspeitas que estão atrás do processo ab início. O processo ab início, a grande suspeita que está ali é Financiamento do financiamento aos partidos. PSD. Sim, sim. E há pouco, quando falávamos da atração dos jovens para os partidos, não é só uma questão de ideologia de programa, Remuneração. também é uma questão interna. Os partidos têm que se melhorar internamente, têm que ser abertos, têm que ser transparentes. Os dinheiros dos partidos é um foco perfeitamente de corrupção. Vamos dizer isto com as palavras todas. É preferível gastar impostos a financiar partidos do que andar esta pouca vergonha de ser, através de concursos públicos e de jeitinhos aqui e ali, a transferir dinheiro para os partidos. Portanto, sobre esta matéria, fugindo um pouco à questão do orçamento, que eu até acho que é um orçamento bom em algumas coisas, no desagravamento fiscal particularmente, mas parco noutras, eu diria duas coisas para mim fundamentais: a habitação. E eu acho que o problema da habitação na Madeira não se resolve sem habitação por promoção direta. Não basta apoiar as cooperativas, não basta apoiar os jovens para adquirir, é preciso o governo construir. Se o governo com as câmaras. Mas para isso é preciso ter uma visão sobre o território. Tudo bem, É tudo bem, fundamental. tudo bem. Portanto, acho que o orçamento aí é muito parco, é curto, mas por tempo irá. Mas acho que estas duas questões que aqui Já que estão falaste colocadas- nisso do financiamento dos partidos, hoje em Espanha vai uma revolução, não sei Não se seguiram, vão seguir quando chegar a casa, porque um comissionista que estava preso resolveu abrir a boca, contar tudo, na condição de sair da cadeia e já sair da cadeia. Portanto, como ele já saiu da cadeia, portanto, já viram o que ele disse. Portanto, mete o anterior presidente do governo de Canárias, que agora é ministro do governo de Espanha, mete o diabo, aquilo é uma coisa tão grande, só que o homem negociou com as gestões, já sei. É um sector fundamental para a limpeza na política e a atratividade que ela pode trazer para a malta nova. Muito bem, fica essa mensagem. Está concluído Essa é a o debate da semana, que está de regresso na próxima sexta-feira com outro painel. Até lá, bom fim de semana. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.